Bom dia, igreja. Bom dia. Hoje vão ter que me ouvir mais um pouco aí. Hoje é barba, cabelo e bigode, né? Eu já canto, já prego. Pessoal, estou muito feliz, né, de poder compartilhar com vocês aqui algumas coisas. Estou muito feliz também que o meu cunhado está aqui, a minha cunhada também. Muito feliz de estar aqui nessa manhã, poder compartilhar com vocês, né, algo aqui que Deus tem falado comigo, né? Algo que eu tenho recebido, assim, e tem sido uma bênção para a minha vida, e tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida de vocês também. Amém? Amém. Olha só, para quem não sabe, né? Ontem nós tivemos o nosso seminário de evangelização, né? E foi muito especial, tivemos aqui muitas pessoas, né? Foi um tempo onde a gente pôde aprender um pouco, um tempo onde a gente pôde tá aprendendo, também apresentando os projetos agora que a Domo vai começar, né? Os projetos de evangelização, projetos de capelania, e nós estamos muito felizes, né, com tudo isso, com esse movimento da igreja. Isso aponta para um crescimento, né? Tanto um crescimento no corpo de Cristo, né, no entendimento, na graça, mas também um crescimento de número também, né, de pessoas sendo salvas, pessoas se achegando. Então ontem foi um tempo muito especial. Podemos ali estar conversando, aprender e falar sobre esses projetos que nós vamos ter. E um dos projetos que nós vamos começar, né? No mês que vem agora, nós falamos aqui, mas eu quero abrir também, aproveitar que eu estou aqui, quero abrir aqui para vocês, convidar vocês a fazer parte desse projeto também, que é o projeto Casas de Paz. Casas de Paz. O que é esse projeto? Esse projeto, o Casas de Paz, ele é um estudo de 5 aulas. 5 aulinhas, né? Muito bem simples ali, bem rapidinho, algo bem curto, bem sucinto, mas muito poderoso. Ali nesse estudo vai ter assuntos como quem é Jesus, qual foi a obra de Jesus, por que Jesus veio até a Terra, né? Por que Deus teve que mandar Jesus até aqui, por que o homem precisa de Jesus, por que todos nós precisamos de salvação. Então é um estudo muito simples ali, mas muito poderoso. E esse estudo vai ser feito da seguinte forma: todos nós, né? Eu quero convidar todos vocês a escolher uma pessoa, um amigo, né? Um familiar, alguém com quem você trabalha de repente, convidar essa pessoa e falar para ela: será que você não gostaria de fazer um estudo comigo? Eu tenho certeza que esse estudo vai trazer paz para a sua vida. Esse estudo vai trazer paz para a sua casa, para a sua família. Será que você não gostaria de fazer esse estudo comigo? Uma vez por semana, 15 minutinhos, 20 minutinhos, a gente faz esse estudo. Uma vez por semana, de repente ali, até na hora do almoço do seu trabalho, você consegue fazer com algum colega, né, ou algum vizinho, alguma coisa, você consegue convidar e você vai estar abençoando essa pessoa, apresentando Cristo a essa pessoa, e através desse estudo, essa pessoa pode ter a vida dela transformada. Ela pode nascer de novo. E nós vamos então fazer o mês que vem esse estudo. Quero convidar vocês a pensar numa pessoa, né, a ter em mente aí de repente um familiar, e domingo que vem nós vamos estar com os livretinhos ali atrás com esse estudo para poder entregar para cada um de vocês, para que todos possam fazer. Eu quero encorajar, tenho certeza que vai ser muitas pessoas chegando, sendo salvas através desse estudo, e no final deste estudo, lá em junho, no começo do mês de junho, nós vamos ter um culto evangelístico muito especial para que você traga essa pessoa. Então quero convidar vocês, amém? A pensar numa pessoa, o Espírito Santo vai te guiar, tenho certeza. Às vezes uma, às vezes duas, um casal, faz você e seu marido, vai ser uma bênção, tenho certeza. Amém? Amém? Dito isso, então, vamos lá. Vamos começar aqui, eu quero compartilhar com vocês. Tentar ser sucinto aqui, né? Vamos lá. Nós estamos no ano, né? Ano da Ascensão, 2025, ano da Ascensão. Quero que você leia aqui comigo, vamos ler junto esse versículo que está aqui na ponta ali, pode ser? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Amém? Amém? A glória do Senhor, ela brilha em cada um de nós. É um ano de ascensão. É um ano onde a igreja tem se levantado. E por igreja eu quero que você entenda, é cada um de vocês, é cada um de nós. Existe ascensão para cada um de nós. Existe um nível acima, existe um local de vida abundante que é superior à vida que todos vivem na terra. Existe uma vida que é superior. Então Deus, ele tem essa ascensão para nós. Nós crescemos, nós
íamos para um nível acima, um nível mais alto. Então, essa passagem de Isaías 60 é o versículo, é a passagem base para o nosso ano, né? E essa é uma passagem que não, dia após dia, né? Semana após semana, é uma passagem que o Espírito Santo me lembra, né? Que isso fica no meu coração, fica na minha cabeça, e sempre o Espírito Santo vai falando, vai ministrando no meu coração. E é sobre isso que nós queremos conversar, né? Que eu quero conversar com vocês. Então, eu quero usar até mesmo de tema, né? Para essa ministração, receber e levantar. Repita comigo, receber e levantar. Receber e levantar. Esse seria o tema dessa pregação, é o que Deus tem falado comigo, quero falar com vocês. Então, primeiramente, a ascensão, ela acontece com essas duas etapas, receber e levantar. Receber e levantar. Mas, primeiramente, o que é ascensão, né? Nós já falamos um pouco disso, mas eu quero repetir novamente, para que a gente possa estar fixando isso em nossos corações. O que é ascensão? Se nós formos ver o significado literal da palavra, significa subir, significa ir a um nível superior, né? Subir, literalmente subir, ascender, subir, levantar. Então, quando um pássaro está no chão, ele vai para a árvore, ele ascendeu até o galho da árvore. Então, ele ascendeu, ele subiu. É algo superior, algo que está acima. Ascensão, isso é ascensão, né, se a gente for ver o significado da palavra literal. Então, todo aquele que recebe a Cristo, todo aquele que é salvo, ele é convidado a ascender. Ele é ascendido, ele ascende para um novo nível. E nós já falamos muitas vezes aqui, esse nível é o quê? É Cristo. Ele ascende a vida de Cristo. Nós falamos no ano passado, né, é muito especial, que Cristo é um lugar. Cristo não é somente uma pessoa, Cristo é um lugar. É um lugar onde todo aquele que é nascido de Cristo, agora vive em Cristo. Está colocado nesta posição. Ele ascendeu a Cristo Jesus. Então, nós sempre falamos, né, aqui, vamos pensar que aqui é Cristo, né? Então, aquele que recebe a Cristo, ele vem para cá. Ele vem para esse lugar, ele vem para esse lugar superior. Todos nós somos chamados a viver nessa posição superior, nessa posição alta, nessa posição que está acima. Acima do quê? Acima dos problemas, acima dos medos, acima das ansiedades, acima de toda situação de morte, toda situação, né, que existe no mundo, toda situação ali que o inimigo vem para nos atrapalhar de alguma forma. Cristo está acima, Cristo é superior, e nós somos chamados a viver nesse local. Nós somos chamados a experimentar a ascensão. Mas aí entra um ponto, quando nós olhamos com a ótica, né, da Bíblia, da palavra, o que é ascensão? Eu quero começar pelo que não é ascensão, né? Às vezes a gente pensa que isso pode ser, mas ascensão, ela não é uma promoção de emprego, isso não é uma ascensão. Né? Às vezes a gente pensa, olha, eu fui promovido no emprego, poxa, maravilhoso, mas isso não é necessariamente ascensão. Eu troquei de casa, né, fui para uma casa maior, comprei um novo apartamento, isso não é ascensão, isso é maravilhoso, muito legal, mas isso não é ascensão. Eu agora estou num novo nível socioeconômico, tenho novas conexões, né, estou inserido na elite de Florianópolis, isso não é ascensão. Ascensão não é isso, isso não significa ascensão. Mas o que ascensão é de acordo com a Bíblia? Ascensão é reinar, é reinar, é reinar. E eu quero ir um pouquinho mais fundo para você. Reinar como então? Reinar sobre o quê? Reinar sobre os medos, reinar sobre doenças, reinar sobre situações, onde todo mundo está com medo, né? Quando acontece alguma situação onde toda a sociedade fica apreensiva, fica com medo, à beira de um colapso econômico no país, todo mundo está com medo, você está em paz. Isso é reinar. Você está reinando sobre o medo. Todo mundo olha para você, ué, mas e você, o que você vai fazer? Não, irmão, não vou fazer nada, eu vou ficar em Cristo. Cristo é a minha provisão. Isso é reinar, isso é reinar. Quando acontece uma situação de doença, né? Nós temos
testemunhos aqui na igreja disso, né? Às vezes aparece ali um câncer no corpo, alguma coisa assim, você está em paz. Não, isso daqui não é meu. Isso aqui eu rejeito, isso daqui em nome de Jesus. Você reina sobre a situação. Você que determina para aquilo ali, ó, câncer, saia em nome de Jesus. Eu não nasci com isso, isso não veio de Deus, eu rejeito isso em nome de Jesus. Saia do meu corpo. Ou algum familiar seu, saia do corpo do meu familiar. Vai lá, impõe as mãos, ora. Isso é reinar. Isso é reinar. Quando você tem situações, né, eventualmente que acontecem no meio da nossa vida, né, acontece algo inesperado sempre, né, acontece coisas inesperadas que a gente não está esperando, coisa, né, que vem e tira o nosso chão, tira, né, onde muitos caem, a gente permanece firme em Cristo, a gente permanece calmo, permanece alegre. Isso é reinar, isso é reinar. Reinar sobre as situações, reinar sobre as circunstâncias. A ascensão, ela acontece para isso, para que você reine. Reine sobre as situações, reine sobre toda doença, reine sobre espíritos malignos. Existem muitas vezes espíritos malignos que circundam a nossa família, você sabia disso? Existem pessoas que falam, meu bisavô foi depressivo, se matou, meu avô foi tal, meu pai também. Olha, eu também. Não, você pode reinar sobre isso. Você tem que mandar embora espíritos malignos. Existem espíritos malignos que vêm para atormentar a sua família, atormentar a sua vida. Você tem autoridade. A ascensão, ela te dá autoridade para que você reine sobre esses espíritos. Mande embora. Você não precisa aceitar nenhum tipo de sentença que foi falado sobre você, sobre a sua família. Olha, a minha família é uma família de homem brabo. Todos os homens da minha família é bravo. Todos os homens da minha família arrumam briga na rua e tal. Você tem autoridade para quebrar isso. Isso é ascensão. Toda a minha família é uma família de viciados. Você tem autoridade para quebrar isso. Isso é ascensão. Isso é você mandar embora. Você não aceitar esse tipo de coisa. Isso é ascensão. É reinar, é governo. Meu avô se separou da minha avó, meu pai se separou, nosso casamento a gente só briga. Você tem autoridade para declarar no nome de Jesus. Quando você recebe a Cristo, você é elevado a essa posição, e nessa posição você tem autoridade para reinar sobre essas situações. E eu quero ir um pouquinho mais fundo com você. Existe um outro prisma, uma outra parte que nós olhamos que também é reinar, que é servir. Servir é reinar. Sabe, lá no seu trabalho, seu chefe não vê aquilo que você faz, e você fica indignado. Reinar, você consegue mesmo assim amar o seu chefe, servir, dar o seu melhor. Isso é reinar. Aquele familiar que a gente não consegue olhar na cara, reinar é você conseguir amar essa pessoa, você conseguir servir essa pessoa, você conseguir dar um abraço nessa pessoa, falar, olha, irmão, olha, cunhado, cunhada, sogro, sogra, pai, mãe, né? Existem pessoas que não conseguem falar com o pai, não conseguem falar com a mãe, né? Existe uma situação, alguma briga, alguma rusga que aconteceu, né? Uma ruptura, e reinar é a possibilidade, é o poder que nós recebemos do alto de amar essas pessoas, de ir até essas pessoas e falar, olha só, eu te amo, eu oro por você, eu amo você, você é a minha família, você é meu amigo, minha amiga, enfim. Isso é reinar. As pessoas são controladas por medo, são controladas por situações, por brigas, tudo isso vem do maligno para que nós possamos ficar presos nessas situações. Existem pessoas que estão vivendo há 20 anos sem liberar perdão, que não conseguem perdoar, e a pessoa desenvolve doenças no corpo porque não consegue perdoar. A pessoa está presa. Quando nós recebemos do alto a ascensão, nós subimos a esse novo nível em Cristo Jesus. Através de Cristo, nós podemos liberar perdão. Através de Cristo, nós podemos ter um bom relacionamento, servir essas pessoas. Nós podemos quebrar essa maldição na nossa vida, para que a gente possa ser livre. Isso é reinar.
Isso é ascensão. Será que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não tem a ver com coisas naturais. Mas eu quero até dizer para vocês, ter um novo emprego, né, ter mais renda entrando na sua casa, isso muitas vezes pode ser fruto de ascensão. Isso não é ascensão em si. Mas por brilhar Cristo, por acabar com essas coisas, mandar os espíritos malignos embora, perdoar os irmãos, dar o seu melhor no seu trabalho, fazer as coisas como para Deus. Existem frutos que vêm da ascensão. E isso sim pode ser uma nova casa, isso sim pode ser um novo trabalho, isso sim pode ser uma empresa, mas essas coisas são frutos, mas isso vem da paz que você tem, vem de reinar, vem de servir, vem da ascensão que você recebe somente em Cristo. Somente em Cristo. Então todos nós somos chamados a subir a esse patamar de Cristo Jesus, e nesse local a gente pode reinar, nesse local a gente pode ter autoridade sobre as circunstâncias que vêm para nos destruir, que vêm para destruir a sua família, os seus filhos. Você tem autoridade para poder governar sobre essas coisas. Você reina servindo, amando, fazendo coisas que ninguém consegue fazer, porque isso só é possível em Cristo Jesus. É só com a ascensão que é possível fazer essas coisas. E é coisa maravilhosa da ascensão. O que é maravilhoso da ascensão? Eu quero que você entenda comigo. No mundo é pregado algo que é diferente de ascensão. No mundo é pregado pódio. Pódio. Como que funciona um pódio? Todos sabem que uma corrida, você precisa entrar nessa corrida, você precisa se preparar, você precisa abrir mão de alimentos, ter uma dieta regrada por meses e meses e meses, ter um treinamento por meses e meses e meses, se privar de muitas coisas, de sair, disso, daquilo, e você chega na corrida, você faz o máximo para ser melhor que aquele cara que está competindo com você, você quer passar por cima das outras pessoas. Isso é o que é pregado no mundo. Por quê? Para que no final você ocupe o primeiro lugar do pódio. Isso acontece no mundo, você sabe, você pode até estar lembrando de situações de pessoas que passaram por cima de você, ou muitas vezes até você mesmo passou por cima de pessoas para chegar em determinado local. Só que o pódio é o fim, não é mesmo? Porque depois que você chega ali, e aí? Acabou o propósito. Existem pessoas que chegam, que têm sonhos, aspirações maravilhosas, coisas para mudar o mundo, e para ter empresa XY, para alcançar essa renda, para alcançar esse casamento, tal, mas depois que chega lá, o que acontece? Nada, irmãos, nada, é vazio. Isso é o pódio, isso é o que acontece. Mas agora no reino de Deus, é ascensão, você não faz nada para receber. Você chega e você já chega no primeiro lugar. Jesus, ele já te aceita e já te coloca no patamar mais alto. A ascensão é o começo, você já começa do lugar alto. Pódio é só lá no fim, e quando chega não tem nada, mas a ascensão é no começo. Você recebe a Cristo Jesus e Ele já te abençoa com todas as bênçãos espirituais, Ele já te abençoa com todas as bênçãos naturais em Abraão. Então olha só, ascensão é receber e se levantar. Receber e se levantar. Receber e se levantar. Nada além disso. Eu quero falar com vocês, receber, é necessário receber. Onde a ascensão ela está na palavra. Quem libera a ascensão sobre você é o próprio Deus. É Cristo Jesus que libera a ascensão sobre a sua vida. E uma vez que Ele libera, você precisa receber essa ascensão. Você precisa receber essa palavra. Eu quero que você entenda isso comigo. Na Bíblia, existem versículos, muitos versículos, que você pode ver aqui. A Bíblia está recheada de ascensão para a sua vida. Recheada de ascensão para a sua vida. Então, por exemplo, quero ler com vocês Mateus 16, versículo 16 até o 17. Diz assim, Mateus 16, 16 a 17. Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você,
mas o meu Pai que está no céu. Existia um momento onde Jesus estava perguntando, né, para as pessoas quem que ele era, para os seus discípulos, né? Quem dizem que eu sou? Né? Jesus estava perguntando para os discípulos dele, né? E em determinado momento o Pedro ele fala isso: Jesus, você é o Messias, Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele responde para Pedro: olha, você é bem-aventurado, você é feliz, por quê? Porque isso não veio de você, você recebeu isso. Essa revelação te foi dada, veio do alto, o próprio Pai revelou para você isso. Ou seja, Pedro ele recebeu uma revelação, ele recebeu uma palavra, ele admitiu: você é Cristo, você é o Filho de Deus, enviado ao mundo, para salvar, para me salvar, para salvar todos aqueles que creem em você. Você entende que ele recebeu isso? Eu posso falar isso para você, mas você pode não receber isso, não é mesmo? Você pode ouvir e não receber. Como, por exemplo, eu posso falar para você: dar é melhor do que receber, não é mesmo? Você pode receber isso, mas você pode só ouvir. Quando você recebe, você fala: amém, é isso, eu creio. Cristo é o Messias que veio para salvar a sua vida. Você diz: amém, eu creio, amém, eu recebo. Quando eu digo dar é melhor do que receber, você diz: amém, eu recebo essa palavra. Eu recebo, é verdade, eu coloco fé nisso, eu creio nessa palavra. Quando eu falo que praga nenhuma chegará à sua casa, você diz: amém, eu creio, eu recebo. Amém? Quando eu digo que 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido, você diz: amém, eu recebo, é meu. Quando eu digo que a glória do Senhor, ela brilha sobre você onde você passar, você diz: amém, eu recebo. Você entende como quer receber? Entende como quer receber? Você abre a Bíblia, você começa a ler tudo aquilo ali que diz respeito a você, que fala que você e a sua família servem a Deus. Mesmo quando o seu filho não está ali do seu lado, não está aqui na domo, mesmo quando o seu esposo não está aqui, ou a sua esposa não está aqui, quando a palavra diz que você e a sua casa servem a Ele, você diz: amém, eu recebo isso, eu recebo isso. Quando a palavra diz em Romanos que o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita no seu corpo e traz vida para o seu corpo natural, mesmo quando tem uma doença eventualmente ali, você diz: amém, eu recebo isso. Eu não recebo a doença que eu estou vendo, eu recebo a palavra, eu recebo a ascensão. Isso que eu recebo é meu, amém, eu recebo. Obrigado, Pai, agradece, Pai, obrigado, porque é meu, amém, eu creio nisso. Você não recebe aquilo que você vê. Existem pessoas que não conseguem ter ascensão porque elas não estão recebendo a palavra, elas estão recebendo aquilo que elas estão vendo. Então a pessoa ela vê um hematoma, um sintoma, de cara ela já fala: olha, eu estou sentindo isso, olha, eu estou com tal doença. O que ela está fazendo? Ela está recebendo aquela doença. Olha, na minha casa só tem briga. Você está recebendo briga na sua casa, irmão. Você está recebendo isso. Não receba isso. Pode quebrar o pau lá, mas você não recebe. Fala: eu não recebo isso. Isso não é meu, não é da minha família. A palavra não tem isso para mim. A palavra fala que o Pai me dá a paz que excede todo entendimento. Então essa paz eu declaro na minha casa. É isso que eu recebo. É isso que eu recebo. Eu recebo paz. Eu recebo a paz. Você não recebe o que você vê, irmão. Você não recebe o que você sente. A palavra fala que a vida do justo, né, ela é vivida pela fé. O justo, ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que vê. Ele não vive por aquilo que sente. Muitas vezes você está sentindo uma tremenda ira com determinada pessoa, mas você não é aquilo que você sente. Você não vive de acordo com aquilo que você sente. Você vive pela fé. Olha, mas quando eu vou orar
quando eu declaro essas coisas, mas eu não sinto que Deus está me ouvindo, eu não sinto que as coisas estão mudando, mas você não vive pelo que sente, você vive pela fé. Pela fé no quê? Na palavra. Você recebe a palavra. É isso que você recebe. É isso que você recebe. Está faltando dinheiro, né, para pagar as contas de casa. Mas a palavra diz que Ele vai nos enriquecer de todas as formas, para que a gente possa até ser generoso. Não só pagar as contas, mas para dar, para trazer comida aqui nos celeiros, para poder estar ofertando aqui para um som novo aqui para Dom, amém? Para estar ofertando para ar-condicionado no reino de Deus. É isso que a palavra diz. Então você recebe a palavra. Você recebe a palavra. Você recebe, é isso que tem que ser recebido. A ascensão é quando você recebe a palavra. Quando você recebe a palavra. Uma vez que nós recebemos, aquilo ali é uma semente que ela entra em nós. E a palavra tem poder de germinar e trazer vida. A palavra tem poder de germinar e trazer vida. Então nós recebemos, esse é o primeiro passo da ascensão. Quando nós recebemos Cristo Jesus, nós fizemos isso, nós recebemos a palavra, recebemos a verdade, recebemos aquilo que vem do alto. E daí vem a segunda parte, que é se levantar. Que é se levantar. E eu quero ler com você uma passagem que está em Atos. Atos capítulo 2, versículo 14. Atos 2,14, diz assim, então Pedro que, né, anteriormente nós lemos ali da revelação que ele recebeu do alto, então aqui diz, então Pedro se levantou, repita comigo, se levantou, então Pedro se levantou, junto com os 11, os outros discípulos, né, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão, nestes termos, homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso, e prestem atenção no que eu vou dizer. E depois você pode ler toda essa passagem aqui, que ele começa a pregar de tudo aquilo que ele recebeu. O que ele recebeu? Aquilo ali que nós lemos antes, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele veio para salvar cada um de nós. Tudo que Ele recebeu, Ele começa a dizer. Tudo aquilo que Ele recebeu, Ele se levanta naquela palavra e declara aquela palavra. E ali em Atos 2, depois Ele vai fazer uma pregação linda. Você pode ler Atos capítulo 2, Ele vai fazer uma pregação linda. E no final dessa pregação, a Bíblia fala que mais de 3.000 pessoas receberam a Cristo Jesus naquele dia. Por quê? Porque ele se levantou na palavra, naquilo que ele havia recebido. Quando nós nos levantamos naquilo que nós recebemos da palavra, irmãos, nossa, coisas maravilhosas acontecem, coisas inimagináveis acontecem, a gente não tem noção do que acontece. Quando a gente se levanta na palavra, quando ele se levantou ali, passou a pregar, mais de 3.000 pessoas se converteram. Por causa dele? Não é por causa dele, é por causa daquilo que ele recebeu, é por causa da palavra que ele havia recebido. E a partir daquilo que ele recebeu, ele se levantou e passou a declarar aquelas coisas que ele recebeu. E por causa disso, uma transformação começou a acontecer no local. Por causa disso, uma transformação aconteceu na vida daquelas pessoas que estavam ali perto dele. Nós podemos mudar todo o ambiente quando nós nos levantamos na palavra. Quando nós nos levantamos naquilo que nós recebemos da palavra, nós mudamos as situações, nós mudamos as circunstâncias, nós mudamos maldições que são colocadas sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nós temos este poder, essa autoridade. Então, como então, né? Coisas que nós falamos aqui um pouco antes. Se eu recebo, que dar é melhor do que receber, você precisa toda semana dar alguma coisa, irmão. Se você recebe isso, se levantar nisso, toda semana você dá alguma coisa. Separa uma roupa lá legal.
Dá para uma irmã aqui, olha, o Espírito Santo ele te guia nessas coisas. Olha, irmã, separei essa roupa aqui que eu gosto, olha só que legal. Vou te dar isso daqui. Isso é se levantar na palavra. Que palavra? Eu me levanto na palavra que dar é melhor do que receber. Então eu vou e entrego. Eu dou. A palavra diz que aquele que dá com generosidade, ele recebe com abundância. Se eu creio nisso, se eu recebo essa palavra, eu dou. Eu me levanto nessa palavra. Eu me levanto nessa palavra. Isso é se levantar na palavra. Quando você, existe ali uma situação de escassez na sua casa, você não fica triste com aquilo ali, porque você sabe quem é a sua provisão. Você sabe que a palavra diz que Ele é o nosso provedor, que Ele é quem cuida de nós. Nós ficamos em paz, nós nos levantamos na palavra, e nós não ficamos com a cara para baixo, não ficamos amarrados. Não, a gente fica feliz, a gente se alegra, a gente vive nossa vida sabendo que vem dEle o nosso sustento. Nós recebemos a palavra e nós nos levantamos na palavra. E entende que precisa ter uma ação da nossa parte, precisa ter uma correspondência da nossa parte. No que diz respeito à palavra, nós recebemos a palavra, mas precisa ter uma correspondência nossa, em receber e se levantar nessa palavra. A Bíblia diz que o poder para a salvação está no Evangelho. O poder para a salvação. Existem familiares seus que você deseja que eles sejam salvos. O poder não está no quanto você é bom, o poder não está no quanto você tem persuasão no falar, não está no seu exemplo, não está, mas olha só a minha vida, olha só, não tenho nada, como ele vai me ouvir, como ele vai me dar atenção, ele é bem mais bem sucedido do que eu, ele tem mais coisas do que eu, ele vive viajando, eu não faço nada. O poder não está aí, meu irmão. A Bíblia diz que o poder está no Evangelho. Está no Evangelho. Você pode chegar para qualquer pessoa e dizer o Evangelho, porque o Evangelho tem o poder da salvação. É o Evangelho que tem o poder. E você chega ali para aquele seu familiar e fala: olha, sabia que Jesus ele veio à terra para te salvar? Você sabia que o Pai, Deus Pai, te ama tanto que Ele enviou o próprio Filho dEle para te salvar? Isso que eu estou te falando aqui, irmãos, isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Até se você não sabia disso, eu estou falando isso para você também. Deus ele te ama tanto que Ele enviou o Filho dEle para morrer por você, para que você não viva debaixo de medo, para que você não viva em aflição, para que você não fique preso em ansiedades, em preocupação, em desejo de se matar. Ele enviou o Filho dEle para libertar você. Isso é o Evangelho. O poder está nisso. Não importa se ele é mais do que eu, se ele é menos do que eu, se ele tem PhD, se ele tem isso, tem aquilo, presidente, não importa, porque o poder está na palavra. Eu recebo o que a palavra diz, e eu me levanto nessa palavra, Existe determinado momento, que Paulo, na Bíblia ali, existe, Paulo, e Deus ele fala: olha, eu vou te levar na frente de grandes governadores, grandes líderes, mas não fique preocupado com isso, porque quando você chegar lá na frente, eu vou trazer as palavras que vão sair da sua boca. Agora eu te pergunto, o poder está em Paulo? Não está. O poder está na palavra, o poder está na mensagem, o poder está ali. Isso que é ascensão, meus irmãos. A ascensão não é porque nós somos algo, mas é porque Ele é tudo em nós. O poder que salvou essas pessoas não estava em Pedro, não estava na pessoa de Pedro. O poder era a mensagem, o poder era a palavra, o poder estava no que ele recebeu, no que ele entregou. Ali estava o poder, ali estava o poder de transformação de tudo. Nós não podemos nada sozinho, mas em Cristo a Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança de glória. Quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós recebemos, existe uma esperança de glória ao seu respeito. Quero que você entenda, esperança é aquilo que nós esperamos, certo? Nós vemos uma nuvem carregada, nós temos esperança de que vai chover, Nós esperamos a chuva cair.
porque nós vemos algo ali, né? E nós temos, baseado naquilo, nós temos esperança de que vai cair a chuva. Mas quando nós recebemos a Cristo, nós devemos esperar o quê? A glória dele se manifestando em nós. A glória dele se manifestando em nós. E é o que diz: levante-se, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor brilhará sobre você. E a glória do Senhor brilhará sobre você. Essa glória, ela traz paz na sua casa, ela dissipa todo o mal, dissipa toda a preocupação, ela dissipa, tira. Quando a luz brilha, as trevas têm que sair. As trevas têm que sair. E isso está disponível para você agora. Você não precisa ter um salário maior para poder ter paz na sua casa. Você não precisa ter milhões de seguidores. Não precisa, o poder não está nisso, irmão. O poder não está nisso. Você não precisa estudar mais. Não. Isso é pódio. Isso é você tentar, eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais. Não é sobre isso, irmãos. É sobre ascensão, receber a palavra. Você recebe a palavra, você vai sair para o seu trabalho, abre lá a sua Bíblia, olha, Salmos diz, tudo que eu fizer prosperará. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, eu dou fruto na estação correta, tudo que eu faço, né? Minhas folhas não murcham, eu não fico para baixo, e tudo quanto eu faço prospera, tudo que eu faço vai para frente. As minhas mãos têm poder aqui, eu recebo, não é a minha mão que tem poder, é a palavra que tem poder. A palavra está falando que tudo que eu faço com as minhas mãos prospera, vai para frente. Eu recebo essa palavra e eu me levanto e vou trabalhar com essa palavra. Eu vou trabalhar com isso, me levanto nessa palavra, declaro essa palavra. É isso que nós devemos fazer, receber e se levantar. Receber e se levantar. Receber e se levantar. Eu quero passar aqui, né, numa história aqui, vou tentar ser rápido, que nós vemos bem isso, a ascensão acontecendo na vida, né, de uma pessoa aqui. Essa pessoa é Gideão. Vocês, provavelmente, muitos de vocês conhecem esse rapaz, né, o Gideão. Mas nós vamos ler a partir lá de Juízes capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 2. Juízes 6, a partir do versículo 2, diz assim: Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas, os povos do Oriente, atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado, com as suas tendas, como nuvens de gafanhoto. Eram tantos que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quero trazer uma explicaçãozinha aqui, um contexto aqui para essa história. Então existia um povo que eram os midianitas, e existia o povo de Deus que era Israel, os israelitas. Então Israel, ele estava sendo subjugado, né? Existia um governo ali dos midianitas que estava vindo sobre Israel e estava destruindo todas as coisas dele, né? Era um povo ali mais forte, mais preparado para a guerra. Então eles estavam vindo ali sobre os israelitas e trazendo destruição para tudo aquilo que eles faziam, né? Eles estavam sendo subjugados pelos midianitas. Então a Bíblia fala aqui que o povo de Israel, ele se afastou de Deus, né? Ele se afastou de Deus, estava vivendo por conta própria, e por isso os inimigos vieram até o povo judeu ali, né?
o povo israelita, o povo judeu, e começou a trazer destruição no povo e tudo mais, até que chegou esse momento, né? Tudo que eles plantavam, eles tiravam, acabava com as hortas, as plantações, com o gado, com tudo, até chegar ao ponto do povo judeu ali ter que subir nas montanhas e fazer cavernas para que eles ficassem escondidos, para que quando o povo midianita viesse, eles estivessem escondidos, saíssem dali para não ser pego, para não ser morto, né? Para não ser escravizado. Então eles se escondiam do povo midianita. Então chegou no momento que eles começaram a clamar assim, a Deus, né, por causa dessa situação. E daí nós vamos daí, versículo 7 diz assim: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse que eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, foi isso que aconteceu. Esse povo, eles já foram escravos no Egito, né? O povo judeu já foi escravo no Egito. Deus libertou eles de lá com as 10 pragas. Vocês vão lembrar dessa história, né? Com Moisés, tirou o povo dali, fez esse povo atravessar o deserto, colocou esse povo numa nova terra. Essa terra estava cheia de inimigos. O Senhor tirou esses inimigos para que eles vivessem ali em paz. Mas mesmo assim, o povo se afastou de Deus. O povo se afastou de Deus. E por causa disso, eles clamaram ao Senhor, porque estavam sendo novamente subjugados pelo povo midianita. E uma vez que eles clamaram ao Senhor, veio esse profeta e falou isso para ele, né? Olha, vocês saíram, né? Escolheram servir outros deuses, né? Foi isso que aconteceu. E daí o versículo 10 diz assim: e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem outros deuses, dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então isso é muitas vezes o que acontece, nós colocamos a nossa confiança no trabalho, na renda, no casamento, na saúde, nós colocamos nossa confiança em outras coisas. Isso são outros deuses. Isso é o que muitas vezes acontece com a gente. Ao invés de receber a palavra, recebemos aquilo que nós vemos, né? Ao invés de receber aquilo que a palavra diz, eu vejo que está tendo uma situação, né, de escassez na minha casa, então eu começo a ir atrás de Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, né? Porque é o dinheiro que vai resolver a minha situação. Isso é idolatria, é buscar um outro Deus. E é isso que aconteceu aqui. E ele falou assim, ó, esqueça esses deuses, volte para mim. Eu vou livrar vocês. Eu tenho ascensão para vocês. Isso que Deus estava ali falando para eles. Então, a partir do versículo 11, fala assim, o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Olha só que interessante. Então o anjo do Senhor, ele vem debaixo desse carvalho, né? Ele aparece para um rapaz chamado Gideão. A Bíblia fala que ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar as uvas, né? E ele estava trabalhando com o trigo ali, né? E ali fala, para pôr a salvo dos midianitas. Então ele estava fazendo escondido para que os midianitas não descobrissem, né? E daí o anjo do Senhor chega ali para Gideão e fala, o Senhor está com você. O Senhor está com você. No meio da destruição, a coisa estava acontecendo ali, né? E às vezes acontece isso na nossa casa, o negócio está fora do controle, tudo, você não está entendendo, e daí vem um anjo do Senhor para te lembrar, olha, esqueça os outros deuses, não é o trabalho, não é o dinheiro, não é nada disso vai trazer ascensão para a sua vida. Eu vou trazer ascensão para a sua vida, e eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Gideão respondeu, versículo 13, ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha só, que interessante, né? O Senhor nunca abandonou eles. O Senhor nunca abandonou eles.
Eles decidiram colocar a confiança em outra coisa. O Senhor nunca abandonou. A primeira coisa que o anjo fala, o Senhor está com você. Está lembrando, você está correndo atrás de emprego, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. O anjo te fala, por que você está indo atrás dessas coisas? O Senhor está com você. O Senhor está dizendo isso para nós hoje. O Senhor está com a gente. Lembra de mim. Eu sou a tua provisão. Eu sou quem cuida de você. Eu estou com você. O Senhor diz isso para nós. Nós precisamos receber essa palavra. Nós precisamos receber essa palavra. O anjo lembra ele. E daí o que ele fala? Olha só, mas olha o que está acontecendo aqui. Olha só essa loucura que está aqui. Meu filho está doente. Eu não tenho mais dinheiro. As coisas estão difíceis. Eu briguei com meu pai, briguei com a minha mãe. Então é uma situação aqui no meu casamento que está uma destruição. E daí, olha só o que o Senhor responde, versículo 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E é quase não, é isso na verdade. Estão falando idiomas diferentes aqui, não é mesmo? O Senhor chega e fala, olha, o Senhor é contigo. O anjo fala, o Senhor é contigo. Mas olha só o que está acontecendo. E o Senhor fala, olha, vai nessa força, livra. Vai nessa força, eu estou te enviando. O Senhor não deu a mínima porque Ele disse, não é mesmo? Tudo aquilo que Ele falou, Ele jogou fora. E você sabe por que Ele jogou fora? Porque Deus, Ele só se comunica com a verdade. Deus, Ele não se comunica com a mentira. Ele não se comunica com a mentira. O Senhor nos abandonou. Isso é verdade? Não é verdade. Deus, como assim? Eu sempre estive aqui, né? Olha só o que está acontecendo aqui, tudo mais. Olha, eu sou um fracassado. Você é um fracassado? Não é. Você não é. Deus não recebe essa palavra aí que você falou. Isso aí eu não entendi nada que você disse. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Gideão, vai nessa força. Eu estou te enviando. Vai livre. Vai para sua casa. Vai lá e mande toda a briga embora. Né? Vai para o seu trabalho e fale, olha, das minhas mãos aqui, tudo que eu faço prospera. Vai com essa força, vai com essa palavra. Eu estou te enviando. Se levante nessa palavra. Faça isso. O idioma aqui é totalmente diferente. É a verdade, declare a verdade. Vá em cima da palavra, vá com a verdade. E Gideão respondeu, meu Senhor. Meu Senhor. Quem não coroa assim, né? Em casa, quando o negócio está pegando. Deus. Senhor. Senhor. Como, Pai? Como eu livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre. É a mais pobre. Eu sou o menor. E olha só, o Senhor responde. Deus não dá a mínima porque Ele fala. Deus não deleta aquilo que Ele falou. Fala, já que eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Você derrotará os midianitas como se fossem um homem só. Deus, Ele vem com a palavra. Olha, receba o que eu estou dizendo. Não receba isso que você está vendo. Você está vendo que você é o menor. Você está vendo que você tem dificuldade. Você está vendo que sua família não tem isso, não tem aquilo. Não receba isso. Receba a minha palavra. O que a minha palavra diz? Eu sou com você, eu estou te enviando, você vai conquistar, você vai derrotar os inimigos. Receba a minha palavra, não receba isso que estão te dizendo, não receba isso que você está vendo, irmão, não receba isso que você está vendo, irmão, não receba, receba a palavra, o que a palavra diz, coloque fé na palavra, se levante na palavra, não receba isso que acontece na sua casa, na sua família, não receba, na sua empresa, muita confusão lá dentro, não receba isso, não declare nada como Gideão fez aqui, não, receba a palavra, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, amém, irmãos? Amém, o Pai, Ele veio, o Pai se revela e está falando, olha, não olhe para isso, receba a palavra, eu sou contigo, versículo 15, vamos lá, versículo 15 eu já li, calma aí, vamos 6:33, Juízes 6, versículo 33, não receba esse microfone aí. Estou brincando. Vamos lá. 6:33, a história continua.
Todos os midianitas e amalequitas e o povo do Oriente se ajuntaram e passaram o Jordão, e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Gideão recebe a palavra. Nós sabemos que a palavra ela é espírito e vida. A palavra é espírito e vida. Quando você recebe a palavra, o Espírito do Senhor vem sobre você. Vem sobre você. Revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens de Abiezer para segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foram convocados a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, Zebulon e a Naftali, e foram se encontrar com Gideão. Agora nós vamos ler Gideão 7. A partir do versículo 1, fala assim: então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que estava lá com ele acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava a norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para entregar nas mãos dos midianitas. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado, quem estiver com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Olha, quem não recebeu a palavra, Gideão, deixe que eles voltem. Deixe que eles voltem. Aqueles que receberam a palavra, mantém aqui com você, porque o que vai ganhar essa guerra é força. O que vai ganhar essa guerra não é estratégia. O que ganha a guerra é a palavra. O que vence as situações é a palavra. Então ele fala ali para Gideão, para que Gideão mande essas pessoas de volta para casa. Deixe que depois quem tiver com a palavra permanece. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça descer até as águas, e ali eu provarei para você aquele a quem eu disser. Este irá com você, este de fato irá com você. Porém todo aquele que eu disser, este não irá com você, este não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhes disse: todos que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão até a boca, foi de 300 homens. Todos os outros ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros para que voltem. Os 300 homens pegaram as provisões, as trombetas dos outros. Gideão mandou que todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava debaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta e ataca o arraial. Levante-se e ataque o arraial. Se você ainda estiver com medo, se ainda estiver dúvida aí no seu coração, Gideão, desça até o arraial com seu ajudante e ouça o que eles estão dizendo. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Purá. Os midianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriram o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo, e ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou estendido no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, e o filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo o seu arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Gideão, se você está com um pouco de dúvida, ouça a palavra de novo. Ouça a palavra de novo. Então ele desce ali e o que está sendo dito ali é a palavra que ele recebeu. É a palavra que ele recebeu. Irmão, se ainda existe dificuldade em receber a palavra, ouça a palavra de novo.
Se você ainda não consegue se levantar na palavra, ouça a palavra de novo. Não ouça aquilo que estão dizendo. Não ouça aquilo que você vê nos noticiários. Não fique dando atenção às coisas que você vê. Ouça a palavra. Ouça a palavra. E a partir do momento que Gideão ele ouve a palavra ali e fala, não, é isso, amém, eu vou me levantar nessa palavra. Ele chega ali para aquele exército de 300, frente a um exército com milhares de pessoas, ele fala, se levante, porque eu tenho uma palavra. E a gente vai se levantar nessa palavra. Vamos atacar. E ali o texto continua, eles vão com a espada, com jarros, com tochas dentro desses jarros, e eles chegam ali e falam assim, ó, pela espada de Gideão e pelo Senhor, e eles quebram esses vasos. E o povo dos midianitas ali, eles ficam atordoados com o barulho, um começa a se virar contra o outro com espada, há uma confusão no arraial ali dos midianitas, eles mesmos começam um bater no outro, e assim eles batem em retirada, e o exército de Gideão segue eles e vai matando, e até que eles matam ali o general, né, o rei do exército inimigo, e eles vencem a guerra. Mas, pessoal, o que venceu a guerra foi a palavra. Foi a palavra, foi a palavra. Ele se levantou na palavra, e eu quero te convidar a se levantar na palavra. Receba a palavra, se levante na palavra. Isso é ascensão. Não importa onde você está, o quão difícil é a sua situação, não importa, irmão, não importa, né? Você quer que seus filhos sejam salvos, mas eles parecem que são os piores possíveis. Não importa, a palavra tem poder, receba a palavra, declare, se levante nessa palavra, trate o seu filho como uma pessoa salva, trate o seu filho como um amado do Pai, declare, né? Está ali dormindo, coloque a sua mão nele e declare a palavra. Você é pai, você é mãe, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, declare vida, declare a palavra. Vocês estão brigando direto, declare a palavra, não receba aquilo que você vê, receba a palavra, declare a palavra no seu casamento, na sua empresa parece que vai falir, não ligue para aquilo que você está vendo, dê ouvidos à palavra, eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Este é um ano de ascensão, anos de ascender. Existe mais revelação para a sua vida, existe mais conhecimento, maior graça, maior glória para a sua vida. Isso está disponível para nós precisamos estar recebendo a palavra. A ascensão, receber a palavra, ele está aqui na Domo, é vir aos domingos, ir no grupo familiar. Né? Tem um seminário da evangelização ali, vem no seminário, recebe as palavras, recebe, e se levante, venha servir, né? Ame as pessoas, se levante na palavra, seja generoso, que você vai começar a ver o fruto dessa ascensão na sua vida. Amém? Feche seus olhos se você estiver confortável para isso, nós vamos orar. Pai, nós agradecemos, Senhor, somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos encontrou no lugar onde nós estávamos. Nós nunca conseguiríamos chegar até a Deus, mas você mandou o seu Filho para nos encontrar aqui embaixo, no lugar de morte, no lugar de destruição, num lugar, Senhor Pai, onde nós estávamos perdidos, sozinhos, sem o Senhor, assim como Gideão, olhando para os defeitos, olhando para as falhas, olhando para as circunstâncias, sendo engolidos pelas situações, Pai. Nós estávamos nesse lugar, mas o Senhor enviou o seu Filho até esse lugar para revelar a nós, para nos trazer ascensão. O próprio Cristo Jesus veio a nossa mão e nos trouxe para esse lugar de ascensão, nos trouxe para esse lugar alto, esse lugar onde nós reinamos acima dos problemas, acima de toda a complicação, acima de todo medo, acima de toda ansiedade, acima de toda briga. É nesse lugar que nós estamos, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós recebemos a palavra, Senhor, que diz que nossa família é bendita. Nós recebemos a palavra, Senhor, que
que tudo que nós fazemos prospera. Nós recebemos a palavra, Senhor, que diz que em nós, ó Pai, flui uma fonte de águas vivas, ó Senhor. Por onde nós passamos, ó Senhor, a nossa boca só declara vida e não maldição, só vida e não morte, Senhor. Deus, nós declaramos sobre a nossa família é bendita, na nossa casa existe paz, peste alguma alcançará a nossa casa, peste alguma entrará em nossa casa, doença alguma chegará aos nossos filhos, chegará às nossas vidas, porque é isso que a palavra diz. Nós recebemos a palavra, Senhor. Deus, nós declaramos que não há falta nas nossas casas, ó Senhor, não há falta, não há escassez. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é quem traz o sustento. Eu declaro, Senhor, toda confusão, Pai, saia das nossas casas, toda confusão, toda briga, todo espírito que vem para trazer separação, todo espírito maligno que vem para trazer, Senhor, depressão, em nome de Jesus, nós como reis e sacerdotes declaramos, saiam espíritos em nome de Jesus, espíritos que vêm para nos cegar, para fazer com que nós fiquemos parados, estagnados, não avancemos no entendimento da palavra, e como somos reis e sacerdotes na autoridade nos dada, nós dizemos, saiam inimigos em nome de Jesus, espíritos malignos que seguram os irmãos da nossa igreja, nós declaramos, saiam em nome de Jesus, saiam de nossas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e nós recebemos, nós nos levantamos na palavra, Senhor. Declaro, Senhor, durante os nossos dias trabalhando nas nossas casas, cuidando de nossos filhos, Deus, nós declaramos que nós nos levantamos na palavra, nós servimos, nós somos amorosos, nós temos o fruto do Espírito, nós somos alegres, frente às situações, nós permanecemos alegres em Ti, Pai. Deus, nós recebemos do alto, Senhor, toda a bênção espiritual, recebemos toda a bênção que é terrena, Senhor, conforme, Deus, nós temos direito em Abraão, Pai. Deus, nós somos gratos, ó Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos foi dada. Nós levantamos essa palavra, Senhor, te agradecemos, ó Senhor. O Senhor é entronizado em nossas casas, o Senhor é o Rei em nosso trabalho, em nossa casa, onde nós chegamos, o reino de Deus chegou, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Cristo Jesus.